Olá, meus amores. Hoje eu vou responder as páginas 53 a 57 do livro Quem Me Quer Mais Língua Portuguesa do quinto ano. Mas antes de começar, gostaria que você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe e ative os sininhos das notificações, tá certo? E se você quiser conhecer mais um pouco sobre mim, me segue no meu outro canal, Família Fofurinha na área, tá bom? Então temos aí estudo da língua, metáfora e comparação. Leitura silenciosa para o estudante ou em grupo, tá? Mas isso é de acordo com o professor. Primeiro, leia silenciosamente este poema da escritora Rosiane Murray, publicado em uma antologia dedicada a crianças. Para você, com que a lua se parece? Isso é uma resposta pessoal. Vamos ler o poema? A lua. A lua pinta a rua de prata, e na mata a lua parece um biscoito de nata. Quem será que esqueceu a lua acesa no céu? Rosiane Murray, tá? A lua. Então, para você, com que a lua se parece? A lua se parece com o quê? Tá? Como eu falei antes, é uma resposta pessoal. Letrinha A. Quantas estrofes e quantos versos há nesse poema? Olha só, nesse poema há 5 versos. 1, 2, 3, 4, 5. E 2 estrofes, tá? Verso é cada frase do poema. Estrofe é cada conjunto de versos do poema, tá? Então, temos uma estrofe com 3 versos e a outra estrofe com 2 versos. Então, são 3 mais 2, 5, 5 versos e 2 estrofes. 2 estrofes e 5 versos, tá? Letrinha B. Nesse poema, há palavras que rimam? Quais são elas? Palavra que rima é que termina com o mesmo som. Prata rima com mata e nata, e esqueceu rima com céu. O poema apresenta rimas encandeadas de palavras no final e no meio dos versos, tá? Aqui temos rua e lua. Ó, a lua pinta a rua de prata. Tá aqui, ó, no meio da frase. Lua e rua. A prata está aqui, mata está aqui, nata está aqui. Esqueceu, céu, tá? Qual é o sentido do primeiro verso? O primeiro verso tem o sentido de: a lua ilumina a rua que parece prateada. Vejam, a lua pinta a rua de prata. Então, a lua ilumina a rua que parece prateada. Segundo, relê estes versos. E na mata a lua parece um biscoito de nata. O poema estabelece semelhanças entre a lua e um biscoito de nata. Quais são essas semelhanças? As semelhanças podem ser o formato redondo, tanto a lua como o biscoito têm um formato redondo, e a cor branca ou amarelada. Na linguagem poética, as palavras podem ser empregadas com sentido diferente do usual. A comparação é uma figura de linguagem que consiste em aproximar dois seres com base na semelhança entre eles. Existe sempre um elemento de comparação, por exemplo, como tal, qual, semelhante a, parecido com, etc. E algo comparado, o biscoito e a lua. O biscoito é comparado com a lua, de acordo com as suas semelhanças. Terceiro, com os colegas e conforme a orientação do professor, você vai ler o poema A Lua. Então, vamos ler o poema novamente, dessa vez em voz alta. A lua pinta a rua de prata e na mata a lua parece um biscoito de nata. Quem será que esqueceu a lua acesa no céu? Leia silenciosamente o poema seguido do escritor gaúcho Mário Quintana. Inscrição para uma lareira. Isso aqui é para você ler silenciosamente, tá? A vida é um incêndio, nela dançamos salamandras mágicas. Que importa restar em cinzas se a chama foi bela e alta? Em meio aos toros que desabam, cantemos a canção das chamas. Cantemos a canção da vida na própria luz consumida. Mário Quintana.
Letrinha A. Converse com os colegas. O que vocês entenderam do poema? Escreva o que o grupo entendeu do poema. Qual é a relação entre a lareira e o poema? Ambas aqui são respostas pessoais, tá certo? Isso aqui é em grupo, isso aqui é individual, tá? Agora, vale lembrar que o poema dá para entender que a ideia de fogo, tá? Ele relaciona a ideia de fogo à fugacidade da vida. Quando diz que a vida é um incêndio, né? Nela dançamos salamandras mágicas. Então, assim, a vida é como fogo, tá? E que devemos aproveitá-la ao máximo, porque tanto como o fogo acaba, a vida também acaba, tá certo? A luz da vida é consumida. Então, aproveitemos o máximo a vida, enquanto há chamas nela, tá certo? Isso é a leitura do poema, tá? O que eu entendi sobre o poema. E qual é a relação entre a lareira e o poema? O autor Mário Quintana, ele relaciona a imagem de lareira ao fogo como se o poema fosse um pensamento de quem contempla uma lareira acesa, tá certo? Letrinha C. Conforme a orientação do professor, você e seus colegas vão fazer uma leitura em voz alta do poema. Observe o tom de voz, a expressividade e a pontuação, tá? Quinto, releia os 2 primeiros versos do poema e o significado de salamandra a seguir. Os 2 primeiros versos são: a vida é um incêndio, nela dançamos salamandras mágicas. Salamandra, anfíbio semelhante a um lagarto. Na mitologia grega, era considerado um ser mágico resistente ao fogo, tá? Letrinha A. Quem seriam os responsáveis pela ação do verbo dançamos? As salamandras, já que elas resistem ao fogo, as pessoas representadas pelas salamandras ou as salamandras e as pessoas? As pessoas representadas pelas salamandras. No poema, quais são as semelhanças entre a vida e o incêndio? Essa aqui é uma resposta pessoal, tá? Mas temos aqui respostas possíveis. As dificuldades da sobrevivência, tanto na vida como em um incêndio, tá? Porque a vida tem dificuldades. A gente que vive, a gente sente a dificuldade de sobreviver. Não é fácil, tá? Como um incêndio, a vida queima. É difícil e dolorida. E se consome porque a gente morre, não é? Nós somos seres mortais. Nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Na própria luz, chamas, né? E também acaba em cinzas, mas isso não importa se ela, a vida ou a chama do incêndio foi bela e alta, tá? Todos nós acabamos em cinza, nós voltamos ao pó, é isso que o poema quer dizer. A comparação da vida com o fogo. De acordo com o poema, como sobreviver no incêndio que é a vida? É possível sobreviver se for um ser mágico, como a salamandra. E assim, segundo o poema, são os seres humanos mágicos e resistentes ao fogo, como as salamandras. Por isso, sobrevivem. E isso é de acordo com o poema, tá? Nos versos, a vida é um incêndio, nela dançamos, salamandras mágicas, a figura de linguagem denominada metáfora. A metáfora consiste no uso de uma palavra com sentido que não lhe é comum ou próprio. Ocorre uma aproximação entre as palavras por semelhança ou cruzamento de sentidos. Na metáfora não existe elemento de comparação. Veja, comparação. A vida parece um incêndio, nela dançamos como salamandras mágicas. Parece como, então aqui é uma comparação. Mas na metáfora, a vida é um incêndio. Nela dançamos salamandras mágicas. Então, na metáfora, ela não compara, ela afirma, tá? A vida é um incêndio. Atividades. Relê estes versos do poema. O gato, que você conheceu na leitura 1 desta unidade. Localize e sublinhe nos versos uma metáfora. Só pode ser gato esse bicho exato, acrobata nato, que só cai de 4. Então, onde tem uma metáfora aqui, acrobata nato. Crie comparações para os itens a seguir. Pense em uma característica do animal e compare-o a outro elemento que tenha características semelhantes. Animal, leão. Característica do leão e elemento com que essa característica seja semelhante. Essa é a resposta pessoal.
Porém, uma característica do leão. O leão, ele é poderoso, majestoso, selvagem, tá? E quem tem característica igual a do leão? O mestre, o chefe, o tirano, o pai, o imperador, o rei, né? Até porque o leão é tido como o rei da selva. Então, é aquele que tem a majestade, é aquele que é venerado, é aquele que é respeitado. O cachorro, a característica do cachorro, ele é leal, ele tem lealdade, ele é companheiro. Que elemento se assemelha a um cachorro? O amigo, a família, né? Então, isso é só uns exemplos, tá certo? Essa resposta é pessoal. Aqui na página 57 temos: observe as imagens. Se você fosse explicar a um amigo por telefone como são estas árvores, o que diria? Escreva 3 frases utilizando comparações e metáforas que caracterizem as duas fotos. Depois, compartilhe suas frases com os colegas. Então, temos aí o ipê rosa e temos aqui o ipê amarelo, tá? Que comparação você vê entre um e outro? Eles são semelhantes? Que metáfora você usaria? Tem aqui algumas sugestões, tá? O ipê amarelo parece o sol, não é? Tá comparando ele com o sol. Comparação. O ipê é tão amarelo quanto o sol de verão. Seus cabelos são como o ipê amarelo. Comparação. O ipê é uma bela mancha rosa na paisagem. Metáfora. Ó, o ipê é uma bela. Agora não tá comparando, não, tá afirmando, tá? É uma metáfora. O ipê rosa é um desenho na natureza. Também é uma metáfora. Isso são só exemplos, tá?